Meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Nós estamos ministrando as lições de Escola Bíblica Dominical da lição dos jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 7, do dia 16 de fevereiro de 2020. O título da lição é O Senhorio de Jesus Cristo sobre os Demônios. O senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. O que eu quero lembrar, já neste momento inicial da nossa aula, é que esse senhorio de Cristo não se dá tão somente, ou não se dá pelo viés da deidade de Cristo. Esse senhorio de Cristo se dá porque o Espírito Santo agia sobre a vida de Jesus. Então, tudo que Jesus faz enquanto encarnado é pelo poder do Espírito. Nós também temos autoridade sobre os demônios. É lógico que Jesus tinha o senhorio. Nós temos autoridade no nome de Jesus, porque Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Mas o Espírito estava sobre a vida de Jesus e fazia com que Jesus tivesse poder e autoridade sobre os demônios. Vamos ao texto do dia, que está em João, capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 3 e versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se Cristo constrói o reino de Deus, ele também desfaz as obras do diabo. Eu vejo esse texto como um texto muito importante para a vida de todos nós, porque existe hoje movimentos tão grandes por aí, falando sobre quebra de maldição, maldição hereditária, falando que você tem que fazer isso ou aquilo para o diabo não ter poder sobre a sua vida, e isto não é verdade. Meus queridos, que nós entendamos uma coisa, uma vez que Cristo está na nossa vida, Paulo disse à igreja de Éfeso, que Deus já nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Se a tua vida já pertence a Cristo, isso quer dizer que não há mais maldição. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus está na sua vida, o Espírito Santo habita em você, então o diabo não tem poder sobre a tua vida. Então não vá nessa onda que tem por aí hoje, tem que fazer isso ou aquilo, campanha para quebra de maldição, campanha para destravar a vida nisso ou naquilo, campanha para quebrar a maldição hereditária, campanha para libertar disso. Não. O que nós precisamos é buscar a paz e a santificação. A santificação vai nos aproximar de Deus e nos tornar melhores crentes, melhores pessoas na presença de Deus. Mas o Filho de Deus já se manifestou no mundo e na minha e na sua vida para desfazer as obras do diabo. Vamos à síntese da nossa lição. Devemos estudar sobre a natureza e operação dos demônios como um caminho para compreendermos como se manifestam os milagres vindos da parte do Senhor Deus. Devemos estudar sobre a natureza e operação dos demônios como um caminho para compreendermos como se manifestam os milagres vindos da parte do Senhor Deus. Eu me lembro que eu estava na sala dando aula de curso de bacharel em teologia, quando eu ministrava na nossa escola teológica em Belo Horizonte, o curso ainda era presencial, e um dia estávamos falando sobre essa questão de manifestação demoníacas e citamos uma denominação, né? Os alunos citaram uma denominação que conversa com demônios. E aí eu expliquei para eles que não é essa necessidade, nós não vemos isso acontecer. A única circunstância que Jesus pergunta para o demônio qual é o seu nome é no caso do endemoniado gadareno, e mesmo assim Jesus já o expulsa, não fica dialogando, batendo papo, quem é você, para que você veio, o que você quer. Jesus não faz isso. E eu estava dizendo que nós temos que expulsar os demônios em nome de Jesus. E um aluno, que era até ligado a uma dessas denominações neopentecostais, disse, professor, mas a gente tem que conversar com os demônios para saber qual é a intenção deles, o que eles eram fazer, para a gente conhecer melhor a ação deles. Eu falei, meu filho,
deixa eu te dizer uma coisa. Se nós não acreditarmos que nós cremos num Deus que é onisciente, que sabe inclusive qual é a intenção do diabo e dos demônios, aliás, a palavra de Deus já nos diz que a intenção dele é roubar, matar e destruir. E se nós não acreditarmos também que a Bíblia o chama de mentiroso, ele é o mentiroso, o diabo é o pai da mentira, eu não sei então onde nós vamos parar. Quer dizer que a gente tem que conversar com os demônios para saber como eles operam. Conversar com os demônios para saber o que eles querem. Conversar com os demônios acreditando que eles vão confiantemente nos falar para que eles vieram. Então, nós temos que compreender que não é um caminho bíblico teológico. Ok? Então, quando nós pensamos nessa questão da operação de demônios, quando estudamos essa natureza e operação dos demônios, nós fazemos isso como um caminho para compreender como se manifestam os milagres vindos da parte do Senhor Deus no que diz respeito a essa questão da manifestação dos demônios. Vamos à leitura do texto bíblico da nossa lição, que está em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. O texto nos diz o seguinte: E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele desfeitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Nós já fizemos a referência desse texto na aula passada, citando, entretanto, a narrativa de Lucas em relação a esse texto do que é conhecido como o endemoniado gadareno. E o que nós vemos aqui, dentro do propósito da nossa lição, o senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios, é que quando Jesus chega em Gadara, essa legião de demônios que estava naquele homem, uma legião era composta de 6.000 soldados romanos. Então, o texto não fala se eles eram 6.000, se era mais, só fala que a nomenclatura que os demônios se declararam ter era legião, simplesmente porque eram muitos. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou e os demônios se sentiram incomodados com a presença de Jesus. Então, aquele homem, impulsionado pelos demônios, corre até Jesus e diz: Jesus, Filho do Altíssimo, por que vieste me atormentar antes do tempo? O que o texto nos ensina? Que onde Jesus chegava, os demônios reconheciam o senhorio de Cristo. Uma coisa nós aprendemos aqui: se Jesus está na nossa vida, se Jesus está conosco, onde nós chegamos, Jesus chega também. Então os demônios têm que bater em retirada. Onde a igreja põe o pé, os demônios têm que bater em retirada, porque o Cristo da igreja está com ela, e o nome de Jesus nos garante a vitória. O nome de Jesus garante o senhorio que ele tem sobre os demônios. Primeiro ponto, a atuação de demônios no Novo Testamento. E no primeiro parágrafo nós tratamos aqui sobre evidências bíblicas sobre a existência de demônios. São várias as evidências bíblicas, são vários os textos que demonstram isso, e nós temos aqui a fala do nosso comentarista dizendo que a existência desses seres espirituais da maldade é tão evidente nas Escrituras que um dos sinais designados por Jesus para caracterizar aqueles que seriam seus discípulos é a autoridade para expulsar os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. Nós precisamos entender uma coisa muito importante que eu fiz questão de anotar aqui
no ladinho aqui na lição. Não podemos desconsiderar a realidade do mundo espiritual das trevas. Eu sei que principalmente nós, assembleianos, temos uma cautela, um trato muito cuidadoso com essas questões de batalha espiritual. É uma área que nós não labutamos muito, que nós não trabalhamos muito, até porque também nós vemos grandes bobagens nesta área. Mas o mundo espiritual das trevas é mais ativo do que nós pensamos. Enquanto nós estamos trabalhando para Deus, o diabo está arquitetando os seus projetos a fim de destruir a igreja. O diabo está trabalhando a fim de derrotar o povo de Deus. Sem dúvida nenhuma, nós sabemos que jamais seremos derrotados por ele. Se estivermos firmes no Senhor, firmados na promessa do Senhor, Jesus estando ao nosso lado, nós não seremos derrotados. Mas ele vai lutar insistentemente. Porém, as evidências bíblicas sobre a existência dos demônios são diversas. Segundo parágrafo, características dos demônios no Novo Testamento. Então, o nosso conhecimento sobre estes seres é muito limitado e absolutamente condicionados àquilo que as Escrituras falam sobre isso. Mas eles são compreendidos como seres angelicais, que em virtude do pecado e rebeldia perderam seu status celeste e tornaram-se operadores do império da morte. Então são seres angelicais, isso quer dizer que eles são seres espirituais. Os demônios são espíritos que trabalham em favor de Satanás, que trabalha em favor do reino das trevas. Nós sabemos que o diabo já tem a convicção, a certeza que a batalha para ele está perdida, mas ele vai tentar de tudo para derrotar os servos de Deus. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar firmados com o Senhor a fim de evitarmos este tipo de transtorno, esse tipo de problema e essa ação de Satanás na nossa vida. Terceiro parágrafo, nós vamos falar sobre a superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. O reino de Deus é extremamente superior. A diferença fundamental entre o reino de Deus e o império do mal é que enquanto o império do mal, organiza-se para a destruição da humanidade, o reino do Pai veio para trazer o bem e a felicidade no mundo. Nós não precisamos ter medo. Quero deixar bem claro isso aqui, ó. Não precisamos ter medo. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas.
Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Maior é o que está conosco. Eu sei que no meio da juventude, dos adolescentes, existem muitas pessoas que têm um medo terrível só de falar nesse tipo de coisa. Ai, pastor, pelo amor de Deus, que conversa ruim. Às vezes, quando a gente começa a falar sobre essa questão da ação das trevas, tem irmãos jovens que falam, ó, pastor, que conversa ruim, não, que papo ruim, deixa esse negócio para lá, ó, que papo sinistro. Os jovens falam assim. Eu tenho 3 filhos jovens, uma filha já na fase da juventude, outros 2 adolescentes, então eles usam muito esse termo. Ó, que papo sinistro, deixa esse negócio para ela, pelo amor de Deus, ó, tô arrepiando todo. Não precisamos ter medo. Maior é o que está conosco. Deus nunca perde batalhas. Tem um hino de um cantor que ele diz que meu Deus vence batalhas, sempre. Deus sempre vencerá. O diabo vai insistir, o diabo vai tentar derrotar o povo de Deus. O diabo é insistente, ele é teimoso, mas o povo de Deus nunca perde batalha. O povo de Deus sempre vai vencer. O Senhor está conosco. Maior é o que está conosco. O reino de Deus é intensamente superior ao reino das trevas. Segundo ponto, o endemoniado gadareno. É a leitura do texto bíblico que nós fizemos, fala sobre o endemoniado gadareno. Primeiro parágrafo, uma vida devastada pelo maligno. Nós vimos aí, e ao estudar esse texto do endemoniado gadareno, nós vemos que esse rapaz tinha sido abandonado pela sua família, porque ninguém suportava mais cuidar dele. Vivia nos sepulcros, era um proscrito social. A Bíblia diz que eles já o tinham amarrado com várias cadeias, com várias correntes, mas ele se livrava de todas elas. Era uma escória, um lixo social, era escravo de Satanás. Mas um dia Jesus chegou em Gadara. É interessante que Jesus vai em Gadara só por causa daquele rapaz. Só por causa daquele homem. Ele chega lá, expulsa os demônios daquele homem. Os demônios entram numa manada de porcos, passam no meio da cidade, faz uma bagunça terrível, se precipitam no mar da Galileia, morrem. E a cidade de Gadara, a economia da cidade de Gadara girava em torno do pastoreio de porcos. E os moradores de Gadara convidam Jesus para sair de lá. Para eles, era melhor ter um endemoniado do que perder o rebanho de porcos. Para Jesus, não. Para Jesus, é melhor ter uma pessoa livre do que ter o equilíbrio da economia que está ocorrendo enquanto as pessoas estão sendo escravizadas. Então, aquele homem tinha uma vida devastada pelo diabo. Totalmente perdida, totalmente dominada por Satanás. Era um caso de possessão demoníaca. Outra questão importante nós pensarmos é justamente essa questão de possessão demoníaca. Existem 3 coisas que nós precisamos entender. Aliás, 2 coisas.
possessão e opressão demoníaca. Possessão e opressão demoníaca. O crente pode sofrer possessão demoníaca? Não. Não pode. O crente não pode sofrer possessão demoníaca, mas o crente pode sofrer uma opressão demoníaca. Nós temos um caso típico desse na Bíblia. Na Bíblia é o caso de Jó. O diabo oprimiu Jó, mas o diabo não possuiu Jó. Assim como o crente também não pode ficar endemoniado, que é a possessão demoníaca, quando o demônio se apossa, se apodera da vida de pessoas. No caso do endemoniado gadareno, era um caso de possessão demoníaca. O que nós precisamos entender é que se nós formos oprimidos por demônios, é porque Deus irá permitir. Isso estará acontecendo dentro de uma permissão de Deus, dentro de um projeto de Deus para a glorificação do seu nome. Então, o que eu quero que você entenda é que nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar com medo. Nós também não podemos desafiar os demônios. Eu vejo pessoas desafiarem o demônio. Vamos dar um chute no focinho do cão, vamos dar pisar na cabeça do diabo. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que em breve... A Bíblia não fala que nós esmagaremos a cabeça do diabo. A Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés. Então, vai estar debaixo dos nossos pés. Mas quem vai esmagar é Deus. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Vai ser debaixo dos nossos pés. Mas quem vai esmagar é Deus, porque só Deus pode. A Bíblia diz que nem o arcanjo Miguel, lutando com Satanás a respeito do corpo de Moisés, intentou maldição contra ele. Antes disse: o Senhor te repreenda. O que nós temos que fazer está repreendido no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, está repreendido. E tem pessoas que gostam de sair procurando demônio, caçadores de demônios. Eu falo que é a última coisa que eu quero fazer, expulsar demônio. Se for necessário, nós vamos debaixo da graça de Deus, da autoridade do nome de Jesus, e vamos orar e repreender. Mas, se não for necessário, glórias a Jesus. Nós vamos adorar, vamos glorificar o nome de Jesus, que é a melhor coisa que se tem a fazer. Terceiro parágrafo do segundo ponto, sobre nossa imagem restaurada em Cristo. Todo plano de Deus na história da humanidade... Todo o plano de Deus na história da humanidade, através de Jesus de Nazaré, tem como finalidade restaurar a comunhão perdida. O que nós vimos lá naquele endemoniado gadareno? A comunhão dele foi restaurada. Ele fica liberto, Jesus vem, coloca a sua capa sobre ele. Ele fala com Jesus: eu quero te seguir. Jesus fala: não, volta aos teus e fala o que o Senhor te fez. Fala o que o Senhor te fez. E então... então, ele foi realmente liberto. Ele tinha uma vida devastada pelo maligno. Aliás, eu saltei o segundo ponto aqui, ó. Saltei o segundo ponto. Eu coloquei aqui, acabei não falando, que eu fui falar sobre a possessão demoníaca. O segundo parágrafo do segundo ponto, uma libertação extraordinária. Jesus libertou aquele homem, aquele endemoniado, ó, sem nenhum tipo de espetacularização, sem fazer espetáculo, sem ficar conversando com o demônio, sem ficar envergonhando os familiares. Jesus não precisou de nada disso, muito menos algum tipo de concessão ao maligno. Outra coisa que Jesus não fez ali foi ficar atraindo os holofotes para si. Eu tenho autoridade, eu expulso demônio, esse é o meu ministério, repreende os demônios. Não, Jesus não teve nada disso. Foi simplesmente uma libertação real, imediata e verdadeira. O nosso comentarista coloca que a restauração foi imediata e radical, de forma que aquele homem ficou assombrosamente liberto e em paz, segundo o próprio testemunho dos demais moradores na cidade. A Bíblia diz que eles chegaram e encontraram o homem assentado, quieto aos pés de Jesus. E Jesus colocou a sua capa, as suas vestes sobre ele. Eu acho esse texto lindo, porque esse texto nos ensina que Jesus nos liberta e coloca sobre nós as suas vestes. Então, basta tão somente sermos livres
que as vestes de Jesus estão sobre a nossa vida, sem nenhum espetáculo, ó, de forma tranquila. O que Deus faz, Deus não faz. Para que esse malabarismo, essa pirotecnia espiritual toda que algumas pessoas tentam fazer hoje por aí? Deus faz as coisas de forma simples. Deus faz as coisas de forma simples. O que eu quero que você entenda é que enquanto as pessoas estão querendo espetáculo, Jesus está agindo na nossa vida. Jesus está agindo na sua vida de forma simples. Entenda esse agir simples de Deus. Na simplicidade de Deus, nós temos verdadeiramente uma ação transformadora. Terceiro parágrafo, que nós começamos a falar aqui, voltamos no segundo que a gente estava pulando, deixando para trás, sobre a nossa imagem restaurada em Cristo. Então, todo o plano de Deus visa restaurar a imagem de Deus em nós, a imagem e semelhança de Deus em nós. Nós somos criados imagem e semelhança de Deus. E o projeto de Deus visa a restauração da sua imagem e semelhança em nós. Terceiro ponto, Jesus expulsa um demônio de um homem mudo. Primeiro parágrafo, uma doença que oprimia. Aqui nós temos um demônio produzindo enfermidade. O que nós precisamos ter cuidado é de entendermos que nem toda enfermidade é produzida por uma ação demoníaca. Nem toda enfermidade é produzida por causa de um pecado. Talvez é só uma enfermidade mesmo. Uma situação de enfermidade que todos nós que estamos no mundo temos, corremos o risco de enfrentar. E não quer dizer necessariamente que seja uma opressão demoníaca, que seja uma situação demoníaca. Mas neste caso, Mateus capítulo 9, versículo 30 ao 33, o texto bíblico vai nos falar de um homem que era mudo e essa enfermidade, essa situação, essa circunstância da sua saúde física era produzida por causa de um demônio que estava na vida dele. Jesus expulsou o demônio e ele ficou livre e voltou a falar e começou a falar. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, a manifestação de um milagre. Diferente de muitos supostos curandeiros ou exploradores da fé alheia, a libertação na vida daquele homem não foi algo lento. Não foi algo lento que aconteceu depois de uma série de rituais ou protocolos. Foi algo instantâneo. Aconteceu naquela hora. É aquelas pessoas que oram, tem um demônio na vida desse camarada que não deixa ele andar. Aí ele ora, o demônio foi expulso, irmão. Agora é só fazer fisioterapia que Jesus curou. Não é assim. Não é? Foi aquilo que Deus faz, não deixa dúvida. A Bíblia diz que Deus não age com espírito de engano. O que Deus faz é muito bem feito e Deus faz de uma vez por todas. E o terceiro parágrafo, a blasfêmia pelo bem realizado. Os fariseus, que eram os crentes ruins da época, que sabiam muito bem o que estavam dizendo, para tentar denegrir a imagem de Jesus, eles dizem que Jesus expulsava demônio pelos príncipes dos demônios. E Jesus fala que o próprio demônio não podia expulsar o demônio. Então eles blasfemam. O que é a blasfêmia aqui? É atribuir ao diabo as obras do Espírito. O que Jesus estava fazendo, ele fazia sobre o poder do Espírito. E os fariseus o criticaram. E Jesus alerta que eles deveriam ter cuidado, porque o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Meus queridos, na lição de hoje, nós falamos sobre o senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios e mostramos no primeiro ponto a atuação dos demônios no Novo Testamento. Eles são atuantes e a Bíblia relata. No segundo ponto, falamos sobre o endemoniado gadareno, a maneira como Jesus libertou instantaneamente aquele homem. E no terceiro ponto, falamos sobre Jesus expulsando um demônio de um homem mudo. Um demônio que provocava uma enfermidade, uma doença. E Jesus liberta aquele homem. O que nós aprendemos na lição de hoje, nessa lição de número 7, é que Jesus tem poder sobre os demônios. Ele tem o senhorio sobre os demônios. E nós, como a sua igreja, não precisamos temer. Maior é o que está conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que você entenda que Jesus está ao seu lado. Jesus está com você.
Quem sabe lá na escola pode acontecer uma situação. A minha filha me disse há uns meses atrás que estava participando de um grupo, uma célula na escola, na hora do intervalo, e de repente uma menina caiu lá endemoniada e eles começaram a orar para Jesus libertar. Então, meu querido jovem, adolescente, são coisas que nós podemos enfrentar. Há uns anos atrás eu estava no trabalho, quando foi 7h30, cheguei às 7h da manhã, chegou uma moça correndo atrás de mim, me chamando, eu estava te procurando. Eu falei, o que você está querendo comigo essa hora da manhã? Vão ali que tem uma moça com encosto. E quando nós chegamos, tinha uma moça endemoniada. E nós tivemos uma batalha de uns 40 minutos, mas oramos, o demônio foi expulso e nós pregamos o evangelho para aquela moça. E ela trabalhou mais um certo período conosco e nós não vimos mais isto acontecer. Então, que estejamos prontos, preparados. Vivemos numa batalha espiritual, mas o Senhor está conosco e o nosso Cristo tem autoridade, tem o senhorio sobre os demônios. E ele disse, em meu nome, isso é para mim e para você, em meu nome, no nome de Cristo, expulsarão os demônios. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.